Quem faz uma dívida, essa pessoa está aumentando o poder de compra dela hoje, em troca de ter um poder de compra menor no futuro. É totalmente o contrário do investidor. O investidor ele ganha hoje um certo dinheiro, ele pega uma parte daquilo, poupa para investir. O irmão dela é muito meu amigo. Ele falou, vamos sair lá em Taubaté, tem muita mulher bonita. Sai do Rio, muda de atmosfera, vamos lá pra casa, minha irmã vai ter várias amigas, a gente sai junto com as amigas dela. Eu falei, tá bom. Ele só falou, só não pode dar em cima da minha irmã. Eu juro que eu falei na hora assim, Quando a gente se conheceu. A gente mandando direct falando que sentiu a mesma coisa, não foi medo, foi vontade de comprar mais com essa queda que eu falei aqui, né? Que não aconteceu, mas gente, poderia ter acontecido, tá? Tem quedas muito fortes no Bitcoin, não é porque já caiu muito que não vai cair muito mais, então sejam responsáveis. Uma pessoa inteligente é aquela que consegue resolver problemas. E isso já mostra que nós temos diferentes tipos de inteligência. E a mágica está em concentrar os seus esforços naquilo que você é melhor. Porque ao invés de querer balancear tudo e ficar uma pessoa mais ou menos, né, se tem uma coisa. Robert Kiyosaki falou, ele é o autor dessa série de livros Pai Rico, Pai Pobre, não é nenhuma novidade, porque tem muita gente falando sobre uma próxima crise, há todo um raciocínio por trás disso. Agora a questão é que não dá para cravar quando a crise vai acontecer. E, pelo menos, o que vai acontecer com os ativos, como eles irão se comportar, até que preço irão cair. E o Kiyosaki está fazendo muito isso com o Bitcoin. Ele falou, não, o Bitcoin vai cair até 24 mil, aí eu começo a comprar. O Bitcoin em 5 anos vai estar valendo mais de $1 milhão. Ele fala umas coisas assim. E aí, se não der certo, simplesmente ele para de falar, e se der certo, vai se gabar durante o resto da vida dele, de ter acertado, entendeu? Mas por que que ele diz isso, esse raciocínio, né? Que não é uma ideia dele, tem muita gente muito inteligente falando isso. E por que que está acontecendo? Porque as políticas que foram implementadas, sobretudo, com uma velocidade muito maior, né? Estão acontecendo desde 2008, mas agora se aceleraram. No ano passado, por conta da pandemia, essa injeção de dinheiro cavalar que a gente teve na economia, devem gerar inflação. Na verdade, já estão gerando, a gente está vendo isso, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. E qual é um instrumento que os bancos centrais utilizam para puxar a inflação novamente para baixo, para suas metas? Todo banco central tem sua meta de inflação. Eles não querem inflação zero, eles querem uma inflação levemente positiva, porque dessa forma você consegue duas coisas. Como o dinheiro está perdendo o poder de compra na mão das pessoas, você acaba estimulando elas a gastar mais, né? Eles gostam, né? Os governos gostam disso porque dizem que movimenta a economia. Mas, na verdade, o gasto ele já vai acontecer, né? A escola austríaca fala que o consumo ele é implícito. É tácito, ele está dado. Você vai ter que comprar coisas. E você desestimula a poupança com isso. Essa perda de poder de compra do dinheiro. Mas em todo caso, você desestimula a poupança, só que você auxilia o cara que está devendo também. Porque se o dinheiro não para de desvalorizar, em termos reais, a dívida dele fica mais barata.
E os governos são os maiores devedores do mundo. Então, por isso, eles gostam de ter uma taxa de inflação dentro de uma meta, né, pequena ali, não muito grande para não atrapalhar a economia. Só que se essa inflação começa a escapar dessa meta, eles vão lá e aumentam os juros da economia. Só que na hora que os bancos centrais aumentam os juros da economia, eles encarecem o custo do crédito, o que leva as pessoas a ficarem menos propensas a pegar empréstimos, a tomar riscos. Para que eu vou tomar riscos se eu posso investir a juros mais altos? Por que eu vou pegar um empréstimo se agora está mais caro? E o cara que pegaria um empréstimo consumiria mais agora, então daria uma acelerada na economia agora, à custa de consumir menos no futuro, que teria que pagar essa dívida com juros. Então você tem menos gente correndo risco, você tem menos gente tomando crédito, e aqueles que já fizeram isso no passado podem ter um custo maior para pagar suas dívidas agora. Pensa numa pessoa que fez um financiamento imobiliário atrelado à poupança porque a taxa estava bem baixinha. Aí começa a aumentar, esse cara vai ter um maior percentual da renda dele comprometido para pagar essa dívida. Aqui no Brasil a gente está com quase 70%, acho que é 67,5%, não lembro agora de cabeça, mas eu estou com um print aqui, de famílias endividadas. Então essas famílias passarão a ter um gasto maior para pagar suas dívidas. Se gastam mais com isso, como ninguém tem dinheiro infinito, vão gastar menos com outras coisas, então vão consumir menos, por exemplo. Como o consumo de uma pessoa vira a renda da outra, através das trocas que nós fazemos num mercado não proibitivo, né? Que não é um livre mercado de fato, né? Mas não proibitivo, então se elas têm menos renda, vão consumir menos, menos consumo, outras pessoas passam a ter menos renda também, vão consumir menos, entende? Então é menos dinheiro girando na mão daquelas pessoas. E além disso, também temos essa mesma dinâmica com empresas. Imagina aquela empresa que emitiu uma debenture, onde ela atrelou essa dívida ao CDI, que é uma taxa que fica muito próxima da Selic, né? 0,1 abaixo ali da Selic. Aí, de repente, a Selic começa a aumentar, não tão de repente assim, era um movimento esperado por conta da inflação, como eu disse, mas o CDI começa a aumentar também. Então, essa empresa vai ter um custo maior para honrar essa dívida. Essa empresa agora tem menos dinheiro porque está gastando uma parte maior da sua receita, dos seus lucros, para pagar essa dívida. Ela vai ter menos dinheiro para investir no próprio negócio, então provavelmente ela vai crescer menos, ela não vai conseguir contratar mais gente, ou vai ter que pagar menores salários. Enfim, perceba que se pagar menores salários também, essas pessoas agora têm menos renda, entra novamente naquele exemplo anterior, né? Menos consumo, mas no final das contas, ela passa a provavelmente ter lucros menores. E se ela tem lucros menores, essa empresa passa a valer menos. E além disso, esse aumento dos juros também mexe com as contas de valuation, já que nessas contas, simplesmente os analistas pegam quanto a empresa gera de lucro daqui até o infinito, colocam uma taxa de crescimento ali e trazem a valor presente por uma taxa de desconto apropriada. E essa taxa de desconto leva em conta os juros base da economia. Não essa taxa de curto prazo aqui, são taxas de longo prazo. Não faz sentido usar uma Selic para isso, por exemplo. Porque a taxa Selic pode mudar a cada 45 dias nas reuniões do Copom. O que me interessa é aquela taxa longa que mostra que o custo do crédito no Brasil vai ser mais alto, porque a inflação será mais alta, isso atrapalha a economia, as empresas têm que valer menos. E repara que aqui eu estou falando de empresas que têm lucro, né? E têm dívida e vão gastar mais por conta da dívida, mas ainda são lucrativas. Hoje no mundo você tem muitas empresas que não são lucrativas e um tanto de empresas que passa de 1 trilhão, né, em termos de dívidas que são impagáveis. Porque simplesmente a empresa, a chamada empresa zumbi, ela não consegue nem ao menos gerar dinheiro para pagar os juros da dívida. Então imagina na hora que as taxas aumentarem, né, essas empresas quebram, um monte de gente fica desempregada. Como o pessoal que está alocado nessas empresas começa a perder muito, ter que vender outras posições para honrar diversas obrigações, porque aquelas estão caindo muito, né? Ou vendo que aquilo pode puxar o resto do mercado para baixo, tem gente que vende de maneira antecipada, imaginando que os preços já vão cair. É meio que um movimento que se retroalimenta. E tem um outro ponto também. Quando a bolsa ela cai muito, ela não cai descolada da realidade. Como eu disse, nesse cenário a gente vai ter empresas quebrando por conta de alta dos juros. Então imagina aquela pessoa que ela não tinha se preparado para uma crise, ela falou, quando a crise vier, simplesmente eu continuo comprando ações, só que ela perdeu o emprego, o negócio dela quebrou, então ela é obrigada a vender, muita gente é obrigada a vender nessas horas, e não pensa nessa possibilidade antes. Então, não dá para cravar quando vai acontecer, se vai ser daqui a pouco, se vai demorar mais. A questão é que uma hora nós teremos uma crise grande,
Isso acontece devido a esse movimento de juros, é um ciclo de mercado, e você tem que estar preparado para isso. Agora, dá para cravar o preço onde os ativos vão chegar? Não, isso não dá para fazer.